Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui esta noite, mais uma vez, para trazer a mensagem da palavra de Deus a todos nós. Amém? Abraão, por favor, encontra na versão NVI o texto de Salmos, versículo 40, ou capítulo 44. Salmo 44. Desculpa, 34. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 7. Os irmãos podem acompanhar no projetor. Bendirei o nome do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Me perdoa, irmãos, vou ler. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Para que este salmo pudesse acontecer na história, na vida de Davi, ele passou por alguma situação diferente de muitos servos do Senhor. Lógico, uma situação de tribulação até, mas eu digo diferente porque Davi atuou de uma forma diferente e espontânea da parte dele, quando então aconteceu dele compor este salmo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Davi estava naquela ocasião em que ele fugia do rei Saul, para não confrontar o rei Saul, porque Davi tinha temor a Deus e ele respeitava então as autoridades. E quando ele fugia então do rei Saul, ele saiu de Jerusalém e começou a andar por outras cidades, a fim de esconder do rei Saul. E passando pela cidade de Gate, cujo rei era filisteu, nome de Ax, Davi então ficou naquela cidade e andava pelas ruas daquela cidade. De repente, um soldado daquela cidade, ou daquele rei, reconheceu Davi e disse aos amigos dele: olha ali o homem forte de Israel, vamos prendê-lo. E prenderam Davi nas mãos daquele grupo de soldados que estava ali na cidade. E um dos soldados virou para Davi e falou assim: não é este aquele cuja nação clamava, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido? E começaram então a testar a fé de Davi. E levaram Davi diante do rei
para que o rei pudesse exterminar Davi. Era o sonho de todo rei naquela ocasião eliminar Davi, porque Davi era um servo muito forte em Israel. Quando Davi viu que não tinha saída para ele, que ele verdadeiramente seria morto, então Davi fingiu de louco. Quando eles então foram adentrar com o rei Davi no palácio na frente do rei, Davi começou a fingir de louco e a babar, soltar a sua lágrima sobre a sua barba, aquela coisa toda, e o rei então olhou para aquele homem. O rei não conhecia Davi de vista, olhou para aquele homem e para os seus soldados e disse aos soldados: vocês não têm mais o que fazer, não? Vocês não têm uma outra atividade para fazer que não seja trazer loucos à minha presença? Acaso eu já não tenho trabalho demais para ser feito, coisas demais para serem resolvidas? Vou ficar aqui assistindo essa atitude de vocês e esse louco na minha frente? Leve-o daqui. Levaram, Davi escapou das mãos dos soldados e, mais uma vez, Deus o livrou de todas aquelas tribulações. Por favor, volta o versículo 1. Então, quando Davi começa a pronunciar este salmo, depois dessa libertação que Deus deu para ele, então ele disse: bendirei o Senhor o tempo todo, ou todo o tempo. Verdadeiramente Davi colocou Deus no seu coração e estava anunciando: o seu louvor estará para sempre, ou estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se-á sempre a minha alma. Os estudiosos da palavra de Deus dizem que vangloriar-se é pecado. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu que aquele que se gloria no Senhor é justificado por se gloriar ou se vangloriar no Senhor. Todo servo de Deus, todo aquele que se vangloria ou que se gloria de algo, de alguma vitória, ele sabe se ele está se colocando naquela situação de alegria diante de Deus ou diante de si mesmo para se vangloriar. Davi sabia muito bem o que ele estava falando. Ele disse: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Verdadeiramente Davi tira do seu coração aquele louvor para Deus e fala: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. E então Davi começa a alcançar as pessoas com a sua adoração, e ele faz até um convite, como nós vamos ver logo na sequência. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele faz então um convite para a sociedade: engrandecei o Senhor comigo. A uma só voz, exaltemos o nome do Senhor, dizia Davi, fazendo um desafio àquelas pessoas. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele então começa a dar um testemunho de si mesmo, do livramento que Deus o deu diante daquela situação difícil. Então ele começa a dar esse testemunho. No versículo 6, ele diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ele se humilha. Clamou este aflito. Noutra versão ele diz: clamou este servo, ou clamou este pequeno homem. E Deus ouviu o seu clamor e o livrou de todas as suas tribulações. Então ele se diminui na presença de Deus. Mas então ele está dando um testemunho
de quem verdadeiramente alcançou a misericórdia de Deus. No versículo 4, quando voltamos um pouquinho, ele diz: busquei o Senhor. Todo aquele que busca o Senhor encontra acolhida no Senhor. E Davi fez aquilo então. No versículo 5 ele diz: estou radiante. Veja o versículo 5. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Na versão aqui diz que ele contemplou o Senhor e ficou radiante por causa da vitória que Deus o deu. E então no versículo 7 ele faz ali um apelo dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Verdadeiramente, quando nós passamos por tribulações, nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos buscar o Senhor com alegria. E Davi tem razão quando ele diz que todos aqueles que buscam o Senhor, todos aqueles que temem ao Senhor, têm o livramento do Senhor. Mas o interessante é que Davi coloca: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantos de nós tememos ao Senhor? Olhando aqui da frente, eu sei que todos que estão aqui temem ao Senhor e buscam ao Senhor sempre quando precisam. E a resposta de Deus para todos nós que buscamos o Senhor é esta: é que Deus coloca um anjo dele ao seu redor, ao meu redor, ao nosso redor, e nos livra de todo o mal, e nos protege. Quer uma sentinela melhor do que um anjo do Senhor? Impossível, não é? Nós temos hoje a alegria de contemplar com a União Feminina mais um aniversário das aniversariantes que estão aqui, ou dessas mulheres que estão aqui, não é? Para a honra e glória do nosso Deus. Hoje elas podem dizer: o anjo do Senhor, que acampa ao nosso redor o tempo todo, nos livrou mais um ano, nos deu a oportunidade de viver mais um ano de vida na presença do Senhor, glorificando o Senhor. E o mais interessante de nós observarmos na leitura deste salmo hoje, está no versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. Verdadeiramente, as aniversariantes buscaram o Senhor, e por isso Deus as livraram de todos os males, de todas as dificuldades, e as fizeram permanecerem reunidas com a igreja nesta noite, para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero encerrar com um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Quero ver se está na mesma versão que eu quero ler. Diz assim: mas aquele a quem o Senhor recomenda, final do versículo 18,
todo o versículo. Pois não é aprovado quem a si mesmo se vangloria, mas aquele a quem o Senhor escolhe. Verdadeiramente, meus irmãos, não é aprovado aquele que se exalta, aquele que se coloca de si mesmo, aquele que coloca a si mesmo em primeiro lugar, mas aquele a quem o Senhor escolhe. E verdadeiramente somos pessoas escolhidas pelo Senhor para viver em comunhão no nome de Jesus Cristo. Verdadeiramente as aniversariantes são pessoas escolhidas do Senhor e por isso elas estão aqui e podem junto conosco louvar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe as aniversariantes desse trimestre e que possamos viver este momento de comunhão com elas com toda alegria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento tão alegre, Senhor Deus, quando nós podemos louvar o teu santo nome, Senhor Deus, e engrandecer o teu santo nome com este salmo de Davi, Senhor Deus. Servo fiel a ti, ó Pai. Faça-nos, ó Deus querido, também servos fiéis a ti e que possamos, ó Deus querido, verdadeiramente reconhecer que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas e que nos guia, Senhor Deus, e nos protege através dos teus anjos. Pai querido, eu quero colocar todas as aniversariantes na tua presença neste momento, Senhor, e rogar a ti, ó Pai querido, que o Senhor as livre de todo o mal e faça com que elas possam continuar louvando e engrandecendo o teu santo nome, ó Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.